Olá, como estão? Espero que bem. Fico feliz em saber que estão acompanhando as nossas aulas lá pelo nosso canal. Fico mais feliz ainda quando vejo os seus comentários. Esta participação é incrível e a gente sabe que está podendo chegar até vocês. E esta troca é maravilhosa. Pois bem, hoje nós vamos à segunda parte da nossa aula a respeito do Michelangelo Buonarroti. Na primeira parte, nós falamos da sua fama e do número de registros que existem a seu respeito. E de que, por conta disso, lá na sua época, ele foi um dos primeiros artistas a ter a sua biografia publicada enquanto vivo. Ainda falamos também que foi escultor, pintor, arquiteto e poeta, mas falamos do seu amor maior pela escultura. Mostramos o início da sua carreira lá em Florença, a sua ida para Roma, que era o foco do renascimento da arte na época. Falamos também de que lá em Roma, de como trabalhavam para a igreja, pois os artistas na época ou trabalhavam para a igreja ou trabalhavam para os mecenas, que eram as famílias ricas que sustentavam também os artistas na época. Então, vamos à segunda parte. 1 minuto. Olá. Ok. Bom, estava dizendo que o artista trabalhava para a igreja. Pois bem, o Papa Júlio II delegou-lhe a construção de um grandioso túmulo para si. O túmulo teve início em 1505 e foi finalizado em 1545. Vejam que o Michelangelo trabalhou nele por anos. Se você olhar aí bonitinho, foram 40 anos em que o Michelangelo se dedicou aí ao túmulo do Júlio II. Era projetado, era um projeto grandioso aí, que seriam 40 esculturas, 40 estátuas a serem colocadas. Porém, ele finalizou só algumas delas. A que ele finalizou e que é a peça central, veja lá, é o Moisés, é a peça central do túmulo do Papa Júlio II. O Moisés é aquela em que fala, a lenda, conta-se por aí, que é a peça ou a escultura que o Michelangelo teria batido com seu martelinho lá no joelho e teria falado: Parla, fale Moisés, de tão perfeito que o Moisés estava. Ainda, dá uma olhadinha que aqui é a tumba do Júlio II, o mausoléu dele, que fica na Basílica de São Pedro Acorrentado, em Roma. Reparem as esculturas que existem na sepultura e o Moisés, que é a figura central. Ainda, o Michelangelo também foi incumbido de construir o túmulo dos irmãos Médici, ou aí para a família Médici, que era, como eu disse há pouco, uma das famílias que sustentavam os artistas, patrocinavam os artistas, os mecenas da época. Vejam que aí são os túmulos dos irmãos Médici. Também, o Papa Paulo III pediu-lhe que pintasse um afresco do julgamento final,
o que se tornaria a maior pintura do mundo naquela época. Que julgamento final é esse que eu estou dizendo aí? É a parte do fundo do altar da Capela Sistina. Então vejam que quando a gente diz assim, olha, o Michelangelo pintou toda a Capela Sistina, é até interessante colocar este aspecto. Primeiro, ele pinta o teto, que foi o que a gente comentou lá na primeira parte. E hoje eu estou falando para você que ele vem pintar, a pedido do Papa Paulo III, ele vem pintar o julgamento final. O julgamento final, ele dedicou aí de todo o seu empenho, toda a sua força, de 1535 a 1541. Só que ele começa a pintar esta cena, foi 27 anos após a pintura do teto. Veja que assim, se eu fosse dizer hoje para vocês, reparem numa linguagem atual que o teto é assim mais clean, com as cores mais suaves, com as figuras não tão entruncadas. Ele pinta numa época. A parte do julgamento final, ele vem pintar 27 anos depois. Será uma pintura mais forte, mais com luz, com sombra, com figuras mais entruncadas, que vai dar já a característica de um outro período, no período que vem após o Renascimento, o maneirismo ou barroco, já iniciando aí. Vamos dar uma olhada um pouco mais de perto a cena do julgamento final. Eu vou te mostrar a cena em si. Eu até coloquei algumas figuras que eu quero ressaltar com você. Então veja que aqui é a cena do julgamento que ele vem a pintar. Reparem como as figuras são mais entruncadas, mais fortes, as cores mais intensas. E aí, vou te colocar então duas figuras para você observar um pouco melhor. Primeiro, esta aqui. Vamos lá. Reparem, ela é a cena do que seria lá a parte do inferno, ou dos que estariam indo para o inferno, como eles são figuras que estão bastante claro, escuro, truncadas, pesadas até, não é isso? Reparem esta outra também que eu destaquei aqui. Vamos lá. É essa daí. Vejam como que a figura aparece, como que as figuras são colocadas. Então, o julgamento final que é colocado, que está lá na Capela Sistina, a maior pintura do mundo na época, ela vem com uma característica diferente. Ela vem já não mais com a característica do Renascimento, ela já vem por conta do maneirismo e do barroco com algo mais pesado. Na sequência, vamos até colocar assim, olha, Michelangelo, escultor, Michelangelo, pintor e Michelangelo, arquiteto. Aqui é um dos seus projetos, que é a Biblioteca de Florença, juntamente com a Basílica. Veja que aqui eu quero que você observe a cúpula, tá bom? E aí depois eu falo dela. Então, Biblioteca de Florença, um dos seus projetos arquitetônicos. Também é projeto arquitetônico do Michelangelo, o projeto
Então, dessa praça aqui, a Praça do Capitólio, em Roma, tá? Essa praça tal qual a gente vê hoje em Roma. Vamos dar uma observadazinha no projeto do Michelangelo. É esse projeto aqui, projeto do Capitólio de Roma, o desenho que ele havia feito. Ainda, projeto arquitetônico do Michelangelo. Veja que aqui é a Basílica de São Pedro. Da Basílica de São Pedro, aí você vai falar para mim, poxa vida, mas o projeto arquitetônico é do Bramante, um arquiteto chamado Bramante. Mas o Michelangelo faz o seguinte, então a sua obra mais ambiciosa na arquitetura foi a participação na reforma da Basílica de São Pedro. Então, ele usa como projeto base o que foi desenvolvido pelo Bramante, que é essa parte aqui. E o que vem do Michelangelo? A cúpula. A cúpula é do Michelangelo. Por isso que eu ressaltei a cúpula lá da igreja de Florença, para a gente comparar aqui com a da Basílica de São Pedro, que ele tem uma certa similaridade. As últimas obras do Michelangelo foram ainda em escultura, tanto esta Pietà de Florença, quanto esta aqui, ó. Os últimos anos, então, do Michelangelo foram dedicados esculpindo essa última Pietà aqui, que eu quero que você observe que ela não está completa, ela está inacabada. Veja, dá uma olhadinha aqui como as características da perna de Jesus, elas estão mais finalizadas, acabadas, porém o restante da Pietà, o restante da peça, ele está inacabado. Isso a gente percebe ainda. E é mais. Quando vem a falecer aos 89 anos, o seu corpo foi colocado num sarcófago em Roma. Mas ficar em Roma não era seu desejo. Então, um sobrinho furtivamente retira o seu corpo de lá de Roma e leva para Florença, que era onde ele desejava ser enterrado. E ele vai ter seu túmulo na Basílica de Santa Cruz, em Florença. E essa aí é a tumba do Michelangelo, então, em Florença. Alguns aspectos que a gente tem que falar ainda do Michelangelo. Veja que é assim, que ele doou altas somas para a caridade e sustentou como pôde os seus familiares. Por quê? Durante a vida ele foi alguém que conseguiu arrecadar uma certa riqueza. Por quê? Desenvolveu vários projetos, acabou vários projetos. Com relação a isso, ele teve uma riqueza muito grande. E então ele pôde fazer altas somas de caridade, tanto para a família como para outras pessoas. E enquanto viveu, se formou em torno do Michelangelo um certo folclore, porque ele vai, por conta de sua personalidade, de como ele era excêntrico, então eu vou ter que falar assim, ó, eu vou começar dizendo que ele foi o terrível, depois vocês vão ver como é que eu vou acabar, tá bem? Então, vou falar que ele foi assim, denominado muitas vezes de o terrível, ou seja, o passional, o violento, por conta destas características aqui, ser considerado desconfiado, irritável, antissocial, excêntrico, melancólico, tímido, avarento, e muitos o chamavam de louco. Louco porque ele não se importava com nada. Aí, aqui eu coloquei um desenho que ele fez, só para que você tivesse assim
a ideia de como eram os desenhos na época. Tá? Aqui um desenho com bico de pena e aquarela sobre papel. Vou ter que falar assim, olha, ele não dava a mínima atenção à sua aparência física, andava maltrapilho, não se importava com a higiene, era indiferente à comida, tanto fazia comer um pedaço de pão quanto um banquete, ele não estava nem aí, tá? E isso, por conta disso, tá? Ele não teve, ele tinha até algumas dores de cabeça, então assim, ele não fazia caso da onde ia dormir, falava pouco, ó, ele não fazia caso da sua higiene, por conta disso, sofria de dores de cabeça e com o avançar da idade de reumatismo nas pernas. Mas gozou, acho que de uma boa saúde. Por quê? Chegou a viver 89 anos. Então, gozou de boa saúde até seu último ano de vida. Vou ter que falar isso, tá certo? Aí, coloquei também esse estudo de um desenho a respeito do Adão lá da Capela Sistina, só para vocês terem ideia do desenho. Vou ter que colocar assim, olha, no fim da vida ele desenvolveu uma ligação afetiva, conta aí, é um amor platônico por essa Vitória Colonna aí com a qual trocava poesias. Tá? Mas este amor só foi um amor platônico, porque é praticamente de consenso hoje que ele tenha sido homossexual. Por quê? Porque se tem com os seus discípulos, sempre trocou poesias afetivas e outras situações. Porém, eu dizia há pouco que ele vai de o terrível a o divino. Por quê? Terrível por conta de todo o seu aspecto emocional, da sua personalidade. E vai para o divino, e ser chamado o divino, por conta de ser um visionário, um incansável dentro da arte. Pois a arte era a única coisa que importava para Michelangelo Buonarroti. Nada mais lhe interessava senão sua arte. Aí, vou ter que dizer assim, espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que foi Michelangelo Buonarroti. Falamos um pouco mais, aprendemos um pouco mais a respeito desta figura. Na próxima, entramos com outros assuntos. Se quiserem, deixem suas sugestões, deixem seus comentários, isto é muito importante para nós e fico muito feliz com isso. Queridos, tenham uma boa semana, um bom dia e a gente continua se encontrando aqui. Um abração para vocês e um grande abraço mesmo, um grande beijo para cada um de vocês.